Oi, gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um documentário que se chama Gabi Petito. Eu vou falar sobre o que aconteceu de fato com ela, de todos os acontecimentos, o que não ficou, o que ficou solto, tudo que eu achei e também falando sobre si, o que de fato aconteceu com ela e entre outras pessoas também que chegaram a ser envolvidas no caso, que nem ela. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. A Gabi Petito, ela foi uma jovem muito querida pela sua família, pelos amigos também, porque na época ela queria falar com a mãe sobre ter uma vida diferente. Ela queria ver coisas diferentes, conhecer cidades novas, pessoas novas. Até então, ela entrou na faculdade e conheceu um cara que se chama Brian. Então, nisso, ela conheceu ele de amigos e amigos dela. Então, os dois acabaram se conhecendo, mas nesse meio tempo, tem a melhor amiga dela. A melhor amiga dela, ela também gostava do Brian, então ficou um negócio de um triângulo amoroso. Então, ela já falou sim com a Gabi sobre isso, mas ela ficou ok. O mais estranho nessa melhor amiga dela, o que eu achei durante o documentário inteiro, a reação dela falando sobre o ocorrido, o que aconteceu. E foi uma reação totalmente estranha, porque ela não reagia de fato. As reações dela era meio secona. Não tinha muita reação no olhar dela, na expressão dela. Era uma... Era mais uma reação estranha. Eu não sei, mas pode ser coisa da minha cabeça. Então, comentem aí também o que vocês acharam dela, sobre também o documentário, do que aconteceu. Depois disso, o Brian começou a se relacionar com a Gabi. E depois teve uma conversa com ela que ele falou assim: eu quero conhecer pessoas novas, eu quero conhecer cidades novas, lugares novos. E quando ele foi falar com a Gabi, ele falou de comprar uma van para começar a fazer essas viagens entre casal, com ela junto. Ela super topou, mas a mãe dela ficou com o pé atrás, porque ela começou a falar: você até pode ir, mas eu quero que você me ligue pelo menos uma vez na semana. E no seu avô também. Porque as pessoas que ela falava mais era o avô dela e a mãe. Então ela achou ok, tá bom. Eu vou cumprir a minha promessa de ligar para vocês pelo menos uma vez na semana. Dito e feito. Então, conforme foram tendo essas viagens com o Brian e ela junto, foi tudo ok, era um casal perfeito e ela queria começar um canal no YouTube. Então, ela começou a ter equipamentos para isso, para poder fazer acontecer, para poder ter um canal no YouTube, para poder gravar o vlog de viagens desse casal, ela junto com o Brian. Até então, tudo parecia perfeito, maravilhoso. Aquela viagem dos sonhos com o seu namorado, com o seu futuro marido. E falando em casamentos, eles não eram casados, não tinha assinatura nem nada. Até então, eles se casaram de uma forma bem inusitada dentro de uma mata, em um acampamento entre os dois. Então ele pegou um pedaço de uma folha, enrolou no dedo dela e amarrou para não perder e se casaram. Pois então, ficou ali. Chegaram até fazer também uma bebida ali na hora, porque dentro da van tinha as coisas de cozinha, copo, fazer drink e tal. E pronto, já fizeram a cerimônia deles por lá e se casaram. Uma forma bem aleatória, assim, mas que eles queriam muito fazer isso para poder simbolizar eles, o namoro, para poder ser noivos. Só que depois disso, as coisas ficaram mais frias entre os dois. Por quê? O Brian ficava mais secão com ela, ele não era tão fofo mais com ela, até era, em certo ponto, em alguns momentos. Só que depois começou a esfriar a relação deles. Por mais que ele tentava ser um cara legal para ela, que ela ama ele ama ela, os dois ficavam juntos, faziam passeios, conheciam lugares novos. Até então, temos uma cena pelo documentário da Netflix que é mostrado a cena que tem um outro carro de um outro casal e que viram e que ficou sabendo que o Brian, esse casal, que é o Brian e a Gabi,
Eles falaram, esse casal de fora, falaram que o marido deu um tapa na mulher, que era o Brian com a Gabi. E nessa cena, os policiais entram em cena e falam com o Brian. E a Gabi com o hematoma aqui na cara, no rosto, entre até o nariz, mais ou menos. Então, um policial fala com o Brian e o outro com a Gabi. E eles tentam desvendar por que aconteceu isso. E a Gabi começa a falar assim, porque eu tenho toque, eu comecei a discutir com ele começou a brigar feio comigo, mas que eu não tenho culpa, a manhã inteira foi estressante, eu quero ficar na paz, foi algo em relação a isso que ela falou. Então, ela falou também que deu a entender que ela foi a agressora e não ele, mas foi ao contrário. Mas tem prova, Gi? Tem prova. O que é relatado pelo documentário e também pelo TikTok. O que a gente vê de outras pessoas que falaram disso que realmente aconteceu. O agressor foi ele e não ela. E nisso ela ficou chorando muito, ela ficou agoniada, tentando falar e explicar que foi doído naquele momento, que ela não queria que tivesse acontecido aquilo. E nisso ela não estava aguentando mais aquela situação, ela estava chorando muito, ela estava muito estressada. Então, o policial conversou com ela para ela ficar sozinha por um tempo, ela ficar na van sozinha e o Brian em um hotel sozinho para as coisas esfriarem um pouco, para os dois não ficarem tão estressados e não acontecer uma coisa pior. O que aconteceu com ela, no caso, por conta da briga e do hematoma que ela teve no rosto. Só que antes disso acontecer, antes dela ficar sozinha na van e ele parar em um hotel e ficar sozinho, ele estava tentando falar que a culpada não é ele, a culpada é ela, mas que na verdade é ele. E ele tentando falar, sendo um cara bom, de boa na hora, como se não acontecesse nada de ruim, como se isso não fosse ruim. Mas foi ruim porque foi ele que bateu nela e não ela que bateu nele. Certo, ela bateu nele também, porque ela se defendeu, então ela tá certa. Então, de certa forma, ela tá certa, porque ela se defendeu e bateu nele. Porque ela foi se defender. Como que você ia reagir uma pessoa tentando bater em você e você não fizesse nada? Você tem que se defender, sozinha. Você tava ali, sozinha, naquele momento. Então pense nessa cena. Eu ia me defender que nem ela. E dane-se o mundo. Por mais que seja errado e eu não tivesse que não reagir, não me defender, eu ia me defender com unhas e dentes. Então, é sobre isso. Então, ela pensou, eu vou me defender porque eu não quero que nada aconteça comigo, vou falar com o policial para eu ficar mais calma também. Então, foi isso que aconteceu. Depois disso, os dois começaram a viajar de novo juntos. Mas depois de um tempo, olha o que aconteceu com a Gabi. Ela estava sozinha e ela começou a viajar. Não foi isso que aconteceu. A partir daqui vai ter spoiler, então se vocês não viram até aqui, para, volta, ou se vocês já terminaram, só continua o vídeo. A partir desse momento que ela começou a sair na van sozinha, para ficar sozinha, ficar mais relax, ela foi dada como desaparecida. Depois disso, do que aconteceu, a Gabi foi dada em desaparecida. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, até sabe, de certa forma, porque dizem que ela estava passeando em um lugar X, lá na Califórnia, em lugares mais terrosos, mais alto, que não tinha quase nada. E ela estava sozinha, ela estava passando fome, ela suava frio, e deu a entender que ela estava sem comer, estava sem beber água, ela estava desnutrida, ela tinha que comer alguma coisa, beber água para poder ficar hidratada. Mas nesse meio tempo, o Brian, ele fez uma coisa muito feia, que eu não estava esperando. Acho que ninguém estava esperando por isso. Ele se passou por ela, ele pegou o celular dela, enquanto tudo isso que estava acontecendo com ela, ele pegou o celular dela e o celular dele como se fosse ela digitando pra ele. Eu tenho que sair daqui, eu quero voltar, tá tudo bem. Mas amor, você tá errada, você tem que voltar pra mim, eu te amo. Então ficou nesse lenga-lenga. E a mãe tentando entender o que tá acontecendo com a minha filha. Ela tá bem?
olha, eu tô achando que aconteceu alguma coisa com ela. E mães sempre sentem alguma coisa que pode acontecer. E é verdade. O sentimento das mães nunca mentem. As premonições de mães nunca mentem. Então, ela foi atrás, foi tentar entender o que aconteceu. E é mostrado isso também pelo documentário, a cena do Brian fazendo isso com os dois celulares. E ele acaba fazendo isso para ele se sentir imune, para ele não ficar de forma culposo do que aconteceu. Então ele acabou fazendo isso por pensar que estava fazendo a coisa certa, só que não. Ele voltou para casa dele com os pais. E o policial foi lá tentar conversar, para tentar a família dele colaborar com a situação toda. Eles não quiseram ajudar o policial, então ficou em forma de pendente essa situação com os pais do Brian. Mas eles estão inocentes até então, mas eu acho que eles têm a ver sim com a morte da Gabi, até porque tem uma cena que é mostrado o pai do Brian e a mãe indo em caminhos diferentes para poder encontrar o Brian. E nisso dizem que acharam os restos mortais do Brian. O caderno dele, a mochila com os pertences dele, até com aquele recado que o Brian deixou. E nisso acharam o caderno dele com bilhete, ele falando que ele foi o culpado pela morte da Gabi, porque ela falava que ela estava com muita dor, que não passava de jeito nenhum, e que ele achou misericordioso fazer isso, essa ação. Mas por que um ato misericordioso? Ele não é um santo, nem os pais dele. Como se fosse uma coisa boa. Que isso? Então ele falou isso, eu vou acabar com a dor dela, eu vou fazer para ela parar de sentir dor. Dito e feito. Ele matou ela. E depois disso, dizem que ele se matou. Mas em relação a isso, temos uma prova que é mostrado não pela Netflix por esse documentário, mas pelo TikTok dele. Ele fez uma live de 3 segundos dentro de um barco e no meio do mar. Então eu pensei, será que ele forjou a morte dele para se sair impune e fugir e não ser encontrado? Pode ser. Ou ele realmente esteja morto. Tem várias teorias. E a Gabi, infelizmente, ela foi assassinada. Foi falado que foi de forma de estrangulamento. Mas não tem provas que foi falado que foi feito de estrangulamento. Não tem prova. Então, o que será que real aconteceu com ela? Quem fez isso com ela? Ou será que alguém matou realmente ela? Ou será que foi por natural ela ter ficado sem comer, sem água? Tem várias coisas o que pode ter acontecido com ela e com o Brian também, com a morte dele, se é que ele morreu mesmo ou não. Tem várias teorias que a gente vai criando na cabeça, que nem essa minha agora. Eu acho que ele fugiu sim, para ele não ser encontrado, e ele fez essa live de 3 segundos dentro do barco no meio do mar. Eu tenho quase certeza que ele tá foragido. Assim, a gente não tem provas. A única prova é essa dessa live que ele fez, na verdade, que foi mostrado. Isso foi faz tempo. Mas, enfim, é o que eu acho. O que eu acho também é que os policiais deveriam ter aprofundado mais nesse caso. Eles não deveriam ser, como eu posso dizer, tão solto com o Brian, não podendo fazer nada com ele, porque do jeito que ele falou com o Brian, esses policiais, o Brian falando como se fosse uma coisa inútil, bobinha, mas que não foi bobinha, ele agrediu ela. E os policiais agindo como se fosse uma coisa tão leve assim, de boa. Não, os policiais deveriam ter prendido ele. Porque tem outro vídeo que é de uma TikToker, ela falando sobre esse caso, que eles ficaram de forma silenciada, o Brian e a família, para que ele não falasse nada, para não prender ele. Até porque os policiais não tinham esse direito, até porque ele foi silenciado. E ele não podia fazer isso, por conta do silêncio dele. Então, de certa forma, ela tá certa. Mas eu pensei, pô, deveria ter prendido ele naquele momento lá da van, no meio da estrada. Que absurdo. Eu achei um absurdo eles não
fazerem nada com o Brian. A Gabi, coitada, ela tentando falar o que realmente aconteceu, mas ela não conseguia de tanto medo que ela estava sentindo naquele momento. Então, é uma situação difícil, tanto que a mãe dela, ela criou uma fundação para pessoas desaparecidas e que foi de forma de homicídio. Que as mulheres, nós mulheres, a gente merece mais respeito, a gente merece mais cumplicidade. Então é isso que a fundação que a mãe dela criou fala. E que realmente é verdade, ela tem toda a razão. Que deveria ter mais compaixão, cumplicidade, comprometimento, coisa que não tem, né? Então a pessoa tenta fugir daquilo que tá acontecendo com ela, agressão com o marido, tóxica, uma relação tóxica, o que é de fato muito complicado. Então é falado sobre isso também, o que realmente, infelizmente, acontece isso nos dias de hoje, tanto aqui e fora do Brasil também. Enfim, e agora eu vou falar a minha análise final. Eu gostei muito desse documentário, eu fiquei fascinada por cada detalhe, a Gabi, o Brian, os policiais ali. Então é só em questão dos policiais que eu achei que eles deveriam ter aprofundado mais nesse caso, o que eu acabei de falar. A única coisa é só isso mesmo, mas de resto eu gostei. Eu fiquei intrigada com tudo que aconteceu, agoniada por ela. Já o Brian nem tanto, mas pela Gabi mesmo. E eu gostei muito. Então é um bom documentário para poder se ver. E é muito raro eu ver documentário, mas esse em específico eu gostei muito. Então agora sim eu finalizo o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa a minha análise também e também falando sobre esse novo documentário. Então, até o próximo conteúdo.